nessa aula 2, falando de cordeiro, né? Ou seja, como motivo de redenção, né? A gente precisa se basear nos textos da Páscoa, de Gênesis, capítulo 12, tá? Então, primeiro eu vou compartilhar com vocês que estão no Zoom, né? Eu vou compartilhar meu PowerPoint, como eu faço toda aula, né? E nós vamos até o texto de Êxodo 12, 3, primeiro. Êxodo 12, 3 diz assim: Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 desse mês, cada um tome para si um cordeiro, segundo a casa dos pais. Um cordeiro para cada família. Então, primeiro, é uma festa familiar, né? Família, uma festa familiar. Então, tá ali a família, e a família tinha que tomar para si um cordeiro. Muito bem. E aí, a outra orientação, em Êxodo 12, 4. Mas, se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Cada um puder comer, né? Segundo, pois aí calculareis quantos bastem para o cordeiro, ou seja, quantas pessoas bastam para comer aquele cordeiro. Em 12:5 diz: o cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano, e podeis tomar um cordeiro ou um cabrito. Muito bem. A palavra para cordeiro, como eu já falei, é a palavra sé, né? É a palavra sé. Sé se escreve com a letra sim, né? Letra sim tem som de S, tá? E tem um maçorético com som de E, e o re que não tem som no final de palavra. Então, sé. E as características do cordeiro, tá? Tem critérios claros para esse cordeiro. Então, o primeiro critério é sem defeito. Sem defeito, né? Sem defeito, puro, sem marca, é tamim, no hebraico. Tamim significa perfeito, inteiro, sem falha, né? Tamim. Ou seja, isso aponta para a pureza, para a inocência daquele cordeiro. O segundo ponto é que ele é escolhido antes. Antes. Ou seja, o cordeiro ficava na casa do dia 10 ao dia 14. Já pensou um cordeiro lá rodando na sua casa do dia 10 ao dia 14? Dia 14 tinha que matar o cordeiro. Ah, ou seja, os meninos deviam até chato, sim, ou bichinho. Mas, né, era escolhido antes. O cordeiro era separado no dia 10 e sacrificado no dia 14. Isso criava o quê, gente? Um período de preparação. Preparação, né? A convivência com aquele que vai morrer com sacrifício, tá? Muito bem. E depois, o meu terceiro ponto é o sangue como proteção. Né? Em Êxodo 12, 3, fala que o sangue, né, ele não era para consumo. O sangue eles não era para comer. O sangue era sinal de proteção. Ou seja, o cordeiro morre para que todos os primogênitos da casa de Israel vivam. Tá? Aparece aqui um conceito bíblico importante, que é o conceito de substituição. A gente conhece esse conceito, né? A gente conhece esse conceito porque, né? Não sou eu que paguei pelos meus pecados. Jesus pagou todos por mim. Então, é um conceito de substituição. Quando eu digo que a minha dívida estava rasgada, é porque
né? O Senhor Jesus, Yeshua, pagou por mim, tá? Muito bem. No segundo momento, a gente já viu o cordeiro, a gente precisa alinhar, pensar como redenção. Vou passar aqui, pensar como redenção, tá? A gente precisa entender que tem um padrão teológico, né? Um padrão teológico. Então, a redenção ela vai acontecer com três elementos, ou seja, né? Tem o cordeiro, está lá vivo o cordeiro. Tem o sacrifício, que é a morte do cordeiro. E depois tem o sinal da proteção, que é o sangue. Então, e esse modelo, ele vai se repetir várias vezes, né, durante o texto bíblico. E a palavra, o conceito que fica, que é importante, né, é o conceito de Gaal. Gaal, que é redimir, resgatar, libertar. É uma palavra que se repete exatamente nesses contextos, né? Gaal era também muito usado, né? Quando no texto bíblico, quando um parente resgatava o outro da escravidão. Te lembra alguma coisa? Quando um parente resgatava o outro da escravidão, né? E aí, o Senhor, nosso Deus, ele se apresenta ali como o redentor de Israel. O povo hebreu e agora o povo judeu, eles têm a Páscoa com uma celebração muito forte, né? Dentro do judaísmo, dentro da cultura própria do povo. Por quê? Porque é a redenção, é a liberdade. Então, ou seja, eles prezam muito isso, ou seja, essa liberdade, senão eles não estavam aqui hoje. Senão eles não estavam aqui hoje. Eles entendem claramente isso. O que eles ainda não entenderam é a ligação dessa redenção, né, com Yeshua. Eles não veem Yeshua como resposta, né, de seu Messias. Ainda não veem, né? Mas verão, verão. E aí, isso acontece em Êxodo, mas vai ecoar lá nos profetas. Então, ou seja, quando a gente lê Isaías, quando a gente vai para Isaías no capítulo 3, acontece, né, Isaías capítulo 53, verso 7, a gente vê o eco da Páscoa. Isaías 53, 7 fala: Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro, foi levado ao matadouro e como ovelha muda perante os seus tosqueadores. Ele não abriu a boca. De onde é que Isaías tirou isso? Me conta. De onde é que Isaías tirou isso? De Pessá, da Páscoa. Então, Isaías, depois a gente vai ver Paulo, eles todos se baseiam em pensar para falar sempre, né, de libertação, de redenção, e isso vai caminhando nas escrituras, mas segue sempre o modelo ali de pensar, tá? É, coloquei um trecho do versículo em hebraico. Bem, gente, não precisava sair porque assim, o Zoom vai e volta, tem uma queda de, de, de internet, né? Muito bem. Como deu a queda, eu vou compartilhar de novo com vocês o PowerPoint, a gente vai chegar lá na página, já aqui é assim. Mas aqui, é, quem ainda não sabe muito da minha Pa- história, né? Parou no Isaías 53, tá? Só para lembrar.
Isaías 53. Quem não sabe muito da minha história, eu moro na Itália e moro numa casa de campo, em montanha. Então, vocês aí estão terminando o verão, né? De primavera, verão, e agora vai começar o outono. A temperatura vai cair um pouquinho e tudo mais. Mas aqui, a gente está terminando o inverno. O inverno aqui tem neve. Então, terminando o inverno, a temperatura aqui vai estar na casa dos 10 graus, mais ou menos. Mas, como é montanha, choveu ontem, viu? É tudo nublado. Só a partir do dia 20, mais ou menos, é que começam os dias bonitos de primavera, que o céu é todo, né, azul e tudo mais. Então, a gente passa exatamente por isso, né? Eu estava dizendo que no Zoom deu uma queda na internet. Quem quiser voltar, fique à vontade. Quem entraram ali no Instagram. A variedade é bom por causa disso, né? Ninguém se perde. Vamos lá. Tá, vou ler de novo Isaías 53. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Né? E o trecho que eu peguei, eu até marquei de vermelho para vocês que estão aí vendo o PowerPoint, né? Que é a palavra cordeiro, né? Que é cassé, latevá, né? E o valo, que é esse texto, como o cordeiro foi levado ao matadouro. Entendam que são 3 palavras em hebraico, mas são, né, 6 palavras, 7 em português. Por que que isso acontece? Isso acontece porque nós, no hebraico, muitas vezes, a preposição, por exemplo, ela vem junto com a palavra. Então, ali a gente tem 2 preposições. A gente tem como, como, né? E tem para. Tem 2 preposições ali ligadas à palavra. Tá? E muitas vezes ah, tem artigos ou advérbios que a gente precisa deles no português para poder entender melhor o texto. E eles não têm no hebraico, entendem? Então, a gente tem que entender o contexto para poder traduzir corretamente, né? Meus alunos sabem disso. Tem aluno meu por aí? Tem. Maria Célia está por aí. Né? Então, era assim. Ontem tinha mais. Quarta-feira eles têm igreja. Não. Mas é isso. Então, a gente tem essa diferença. Não é cada palavra tem uma palavra como tradução. Não. Né? A gente tem que verdadeiramente destrinchar a palavra para encontrar. Às vezes, uma palavra ela pode ser traduzida por 4 ou 5 palavras em português, porque precisa ser assim. Tá? Muito bem. Então, ali aparece novamente a palavra cordeiro. Tá? E Isaías, ele apresenta a figura do servo sofredor. Tá? Então, é uma profecia messiânica, tá? E as características são inocente, silencioso, tá? Foi sacrificado, não abriu a boca. Tá? E aí, ainda tem lá o Isaías 53:5. Ele foi ferido por causa das nossas transgressões. Né? É uma conexão importante? Claro que é. O profeta usa a imagem do cordeiro para explicar o sofrimento redentor. Ou seja, é uma conexão entre Pessar e o sacrifício redentor. Entendem? Por isso que Páscoa, Pessar é tão importante. Tá? Caminhando um pouco mais, deixa eu passar aqui para frente. Tá? A gente começa a ver os textos no Novo Testamento. Tá? Por exemplo, a gente tem João 1:29. No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João.
João era uma sumidade, né? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? No contexto judaico, lembrando que a comunidade dos santos, no primeiro século, ela nasce judaica, ela não nasce com gentios, como eu e você, não. Ela nasce judaica. Depois, né, com o ministério de Paulo, é que entram os gentios, mas ela nasce judaica. O texto escrito no Novo Testamento é escrito com uma mente judaica, não tem nada de gentio ali, mas nada, nada, né? É completamente judaico. E quando a gente tenta não referendar é, isso dentro da cultura, dentro do contexto judaico, a gente pode errar grandemente na interpretação, na tradução e interpretação do sentido do texto. Tá? Então, ele já ele liga, né, a ideia do cordeiro lá em Pessá. Tá? Depois a gente tem primeiro a Pedro também. Deixa eu caminhar aqui com vocês. A gente tem primeiro a Pedro 18, 19. Tá? Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como o prata, o ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram. Ou seja, né, o resgate, né, é feito, fala de redenção. Tá? 1 Pedro, no 19, fala, mas pelo sangue precioso, ou precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Ou seja, não é que Cristo é o cordeiro, mas é como o cordeiro. Ou seja, é uma referência de comparação, de analogia. Tá? Quando Paulo se refere é, quando ele diz Jesus é a nossa Páscoa, Yeshua é a nossa Páscoa, ele está dizendo não que Yeshua é o Cordeiro, ou, não, ele está dizendo que Yeshua é o libertador, é o redentor, é aquele por meio do qual a gente tem a remissão dos pecados, a vida eterna. É isso que ele está dizendo. Então, é uma referência, né? Por exemplo, é dizer assim, né, isso é como aquilo, ou seja, é uma referência, tá? Não é que é. Gente, é mais ou menos uma história que é assim, tá? Desde muito cedo, quando eu conheci Jesus, tá? Lá na igreja as pessoas falavam assim, né? Gente, Cristo vive em mim, não é isso? Cristo vive em mim? Cristo vive em mim. Bem, ok, vamos lá. Mas Cristo vive em você? Não cabe, não dá, não cabe, sabe? Não dá, não tem espaço, né? Não funciona assim, é uma ideia. Quer dizer que as minhas atitudes, o meu modo de vida, o meu estilo de vida, não é mais meu, né? É o estilo de vida de Cristo, ou seja, ele me salvou, ele me resgatou e eu vivo de acordo, né, com a palavra. Então, não sou eu, não é a Beth mais. Nossa, a Beth era arrogante, mas difícil. Sou personalidade, ou pessoa que era durinha, entendeu? Não. E o Senhor nos transforma, não é isso? Então, é por isso que, assim, eu digo que é como se Cristo vivesse em mim, mas é uma metáfora, ok? Não é uma realidade. A gente precisa entender isso, ok? É, com o chamar Cristo de Cordeiro é a mesma coisa. É como de Cordeiro sem defeito. Não é que é. E aí aparece de novo o conceito de tamim, tamim, né? Sem defeito, puro, sem marca.
E a gente tem 1 Coríntios 5:7, né? Lançai fora o fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Ou seja, pão sem fermento é o matzá, né? O matzá foi comido ali nos 7 dias depois da Páscoa, sim, pão sem fermento, tá? Para se livrar do Egito, né? É um período de, né, tudo que era do Egito de deixar para trás. Tá? Fermento, uma simbologia de pecado. Né? Ou seja, lançai fora o fermento para que sejais nova massa, não aquela massa, né, levedada, antiga, que você pega um pedacinho e faz um outro pão, né? Já viu? Leve-tu madre, né? Aquele que faz o pão, aí deixa lá, no outro dia pega o fermento de novo, faz um outro pão. Né? Não, massa nova, tudo novo. E 1 Coríntios 5:7, pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Ou seja, é uma referência, né, a Pessar, a passar. Paulo faz essa conexão, né? Mas tem um ponto muito importante nessa, na teologia de Pessar, né? É que a Brit Hadashah, o Novo Testamento, não substitui o Antigo Testamento, a Taná, né? Ele interpreta e amplia, amplia a história, tá? Isso é muito comum em Yeshua, quando ele fala 243 versículos do Antigo Testamento se repetem no Novo Testamento, e muitos deles explicados. Cita o versículo e depois vem um tratado teológico sobre aquilo. Né? Então, pensar, na verdade, não é cancelado, se torna, na verdade, um modelo profético. Né? Então, o Antigo Testamento, ou Taná, como vocês preferirem chamar, não é uma soma descartável, é o fundamento da revelação bíblica, tá? Ali que se constrói, tá? Se constrói com base no Antigo Testamento. Eu também escuto muito, nossa, mas a leitura do Antigo Testamento é difícil. Nossa, mas isso. Olha, gente, tem uma distância histórica muito grande com o texto, tem uma distância cultural muito grande do texto, tá? Tem uma distância linguística muito grande do texto. A gente não pode entrar ali de jeans e camiseta, tá? E achar que eles vão vestir a mesma coisa. Não. A gente não pode ler Gênesis como ler Deuteronômio, eu não posso ler os profetas sem ler os reis, porque cada profeta falava para um rei, ou para o reino de Israel, ou para o reino de Judá. Eu tenho que entender para que contexto se falava, com quem falava, e nesse caso, eu posso, né, entender melhor esse texto, porque senão eu vou ficar de verdade, boiando, muita coisa. Mas o que que ajuda? Puxando a sardinha para o meu lado, é claro que aprender hebraico ajuda muito, porque quem aprende hebraico não aprende só hebraico. Quem acha que aprendeu o alfabeto e aprendeu algumas palavras é aprender hebraico, não é aprender hebraico. Né? Aprender hebraico de verdade é estudar verdadeiramente toda a gramática, saber a função de cada palavra e poder dizer claramente, não, esse aqui não pode ser isso, porque, né? Essa palavra é um substantivo, eu não posso falar que é um verbo, não posso, isso não é uma ação. Entender que quando Deus está falando uma narrativa, aquilo não é uma ordem. Então, eu não posso cair na bobagem de pegar uma narrativa, né, e transformar aquilo numa doutrina.
Sou louca? Não posso fazer um negócio desse. Tem gente que faz. Então, olha só, é uma responsabilidade. Quanto mais eu estudo, mais responsável eu sou, tá? Por aquilo que eu aprendi. Mas o que que ajuda além da língua? É claro, né? Estudar a história daquele momento. Por quê? Porque tem características que a história também vai te ajudar e vai referendar ali, tá? A agricultura, quando fala de chuvas seródias, de plantação, gente, eu tive que vir para cá, que morar aqui, para entender o ciclo da plantação, da colheita e das chuvas. No Brasil, eu não consegui entender. Aqui, eu consigo ver porque é o mesmo tempo de Israel, o mesmo tempo, a mesma estação. Então, eu consigo ver claramente, por exemplo, agora que é a hora, né? A hora de plantar, a hora das primícias, a hora da colheita, assim, é muito certinho, mas é muito certinho. Então, aí a gente vai aprendendo. Essa experiência, ela ela é muito boa de se debruçar dessa forma no texto bíblico. Tá? Por isso que o curso que eu faço é Descortinando o Antigo Testamento, tá? Porque tem que completar isso, ou seja, tem que dar as ferramentas para esse entendimento ser completo. Tá? Muito bem. E aí, gente, a gente precisa entender que quando a gente entende isso que eu estou falando, quando a gente entende pensar e a gente tem essa base e caminha nas escrituras com essa base, falando sobre redenção, né? A gente tem uma linha para seguir. E essa linha, ela vai, né, cada dia te dando mais conhecimento, seus olhos vão se abrindo. Então, a gente tem normalmente a promessa, depois da promessa, a gente tem a libertação e a redenção. Não significa, por exemplo, que o povo de Israel saindo do Egito, que ele estava, né, completamente, a redenção está completa. Não, ele estava era livre lá do Egito, mas ele precisava caminhar para a redenção, ou seja, na verdade, ele saiu um povo, ele precisava se transformar numa nação. E foi isso que aconteceu durante o deserto. Nós, nós, que aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, os primeiros tempos de um convertido são os piores tempos da vida dele, dependendo, porque é tanta coisa que ele pensa que vai ter, tanta dificuldade que ele encontra com a mudança do estilo de vida, né? Que às vezes ele acha que ele não vai dar conta. Mas graças a Deus, pelo Espírito Santo, que o convence da verdade, do pecado, da justiça, e ele vai à frente, porque ele está no caminho da redenção. Tá? Esse é o nosso caminho. A gente é santificado, a gente cresce, a gente sobe de nível, a gente não fica no mesmo patamar. Pensa em você alguns anos atrás e pensa você hoje. Você não ficou parado, né? Não ficou parado. Né? Então, e a gente tem essas narrativas, assim, Abraão, por exemplo, a promessa, no Êxodo, a redenção histórica, nos profetas, sempre falando da esperança da redenção. Né? Então, a gente tem mais de 100 profecias que apontam, né, Jesus como Messias. E o Novo Testamento é a interpretação dessa redenção, é o amor na prática. Né? É o amor na prática. Então, a gente tem um percurso maravilhoso, sim, muito bonito, que a gente, né, pode seguir, porque é um estudo muito, muito bom. Muito bem. Ah, o PowerPoint terminou, mas tem três palavras que eu queria ainda falar com vocês. Né? São três aspectos, né, que pensar é, envolve, tá? O primeiro deles, né, é a questão
do que eu falei ontem, mas eu quero repetir, né? Quando eu vir o sangue, quando eu vir o sangue, passarei sobre, né? Êxodo 12:13. Tá? Isso, quando eu vir o sangue, passarei sobre, né? É muito importante, porque ali, né, é a mesma coisa que eu falo da ideia, né? Quando Deus nos vê, eu falei isso ontem, ele não vê a mim, ele não vê, né, a Célia, ele não vê a Noeli, não, ele vê Yeshua em nós, Jesus em nós, ou seja, é o sangue que nos redime. Então, e o sangue é que nos purifica. Tá? Quando a gente canta algo mais que a neve, a gente tem muitas músicas que são muito teológicas e muito boas em doutrina. Tá? A gente fala, algo mais que a neve, gente, é porque verdadeiramente, né, esse sangue, ele nos lava e nos purifica. Então, quando Deus olha, ele vê, né, Yeshua em nós. Por isso é que Paulo, na sua, né, mente, imagino Paulo recebendo isso, que nós somos corpo, né? O corpo, a pele, né? O conteúdo, né? Somos nós, mas a carcaça é Cristo, ou seja, nós estamos protegidos, nós estamos guardados ali, tá? Guardados ali, tá? A outra questão muito interessante, gente, é a questão de onde foi passado o sangue, né? Que é na porta, ou seja, não é dentro de casa, é do lado de fora. Formou um portal, ou seja, passando desse portal para dentro, né? A gente era protegido. Isso dá uma ideia de altar, de lugar santo, de lugar protegido, tá? Pelo Senhor, e isso é muito interessante. Né? A palavra mezuzá, que eu falei com vocês, que é a caixinha de madeira ou de metal que os judeus colocam, né, no marco da porta, com o texto do Shema dentro, né, chama mezuzá, né, vem de mezuzot, que é ombreiras, né, que são as duas partes verticais da porta, né, é onde foi passado o sangue. E também foi passado o sangue sobre, né, machucou, sobre. Então formou um portal, um portal. Aquela porta, né, era a passagem da morte para a vida, naquela porta, entendem? E aí a gente escuta, né, Jesus falando que a porta é estreita, sabe? A gente tem que começar a pensar e a ligar as referências dentro do texto bíblico, sabe? Então, prestem atenção nisso, porque é um portal, né? São os dois lados da porta que formam esse portal, tá? Uma porta marcada, um portal de proteção. A outra questão é o verbo machar. O verbo machar é guardar, guardar, preservar, vigiar, observar, né? E ele acontece em Êxodo 12:17, tá? Se chama chamar, tá? Guardareis a festa dos pães ázimos ou dos pães sem fermentos. Mas esse mesmo verbo aparece quando Deus fala de guardar aliança, tá? E isso cria uma outra conexão que é muito importante, tá? Israel tinha que guardar essa celebração, porque essa celebração era uma aliança, tá? Então, Israel guarda a celebração e Deus guarda o seu povo, né? Então, a festa, ela não é só mais uma memória histórica, ela é uma aliança viva que deve ser preservada de geração em geração, né? Isso
é muito importante, tá? Gente, no hebraico bíblico, cada palavra carrega muitos significados. E no contexto em que ela aparece, as nuances elas vão só se aprofundando mais e mais, né? A gente percebe que pensar, né, não é apenas só um evento histórico, mas se a gente for estudando palavra por palavra, de fato de verdade, né, a gente vai ter uma revelação profunda sobre redenção e proteção divina. Né? Isso é muito importante. Tá? E, sim, se pensar revela toda, né, essa redenção, né? E quem nem se aprofunda e começa a ler de verdade tudo, né? Imagina, tá? E isso vai ser, sim, né? Como Paulo dizia, o dia da conversão dos judeus, que é ressurreição de mortos, não é verdade? E isso é uma maravilha, né? Então, hoje fica o meu convite para vocês, né? Amanhã, nossa última aula, a gente vai trabalhar uma série de palavras. Não se preocupem quem vai só ouvir, porque eu vou ser muito clara, né? Vou falar muito devagar e vocês estão ouvindo. E uma outra coisa, né? É, eu vou disponibilizar, né? Cada dia que eu estive aqui, são pelo menos 10 a 15 páginas de estudo. Eu não falei tudo, né? Mas são 10 a 15 páginas de estudo. Eu vou disponibilizar isso para vocês num PDF, numa apostila, né? Por isso eu pedi o e-mail das pessoas quando fizeram inscrição, para enviar, né, isso para as pessoas. Então, vocês não se preocupem, que esse material vai estar na mão de vocês. Tá? É o mínimo que eu posso fazer, mas tem que estar inscrito, porque se não tiver inscrito, não vai receber. Né? Então, por favor, né? Vocês estão ganhando quase um livro de presente. Tá? Mas feito com muito carinho. Então, é isso, tá? Quem não está inscrito, tá? Não tem link de inscrição mais, né? Claro, já acabou. E aí, tá? Me procura se ainda não está inscrito na jornada, tá? Do Hebraico Bíblico. A outra questão é que duas vezes por ano, eu abro inscrição para o Descortinando o Antigo Testamento. Descortinando o Antigo Testamento. Dois pontos. Estudo do hebraico e da cultura bíblica. Aí eu explico por quê. Descortinando. Descortinar é tirar a venda, né? Tirar a venda. E hebraico e cultura bíblica. Por quê? Porque verdadeiramente, para entender o contexto, eu tenho que ensinar o hebraico com a cultura, com o contexto junto. Porque se eu não ensino junto, fica difícil para a pessoa entender. Né? E isso duas vezes ao ano. Então, eu abri em agosto, né? Em agosto, e eu não abri esse ano ainda, porque, né? Início de ano, né? Sim, tudo passando, sim, tempo de decisão. Deixei para março, vocês podem pensar assim, nossa, professora, mas não fala isso, você também quer... eu deixei para depois do carnaval, porque parece que o ano não começa, né? Não começa no Brasil antes do carnaval, então eu deixei para depois do carnaval, tá? E aí, a gente vai abrir as inscrições na no último dia de amanhã. Ou seja, amanhã a gente abre as inscrições, mas eu já estou avisando vocês, porque se tiver alguém interessado, fica de olho, porque vai ter o link das inscrições lá na bio do Instagram, ok? Então é isso. Mas amanhã a gente se vê aqui na mesma Bet Hora, no mesmo Bet Canal, né? Às 19 horas, para o último dia da nossa jornada. Tá bem? Tá? Shalom. Deus abençoe vocês, Deus abençoe a casa de vocês, né? Que vocês possam verdadeiramente, né, é, absorver, ao menos um pouco, de tudo que eu falei aqui.
Tá certo? Então tá bom, né? O Senhor abençoe e guarde vocês. Quem não se inscreveu, né? Me manda uma mensagem. No caso do Instagram, me manda no direct, por favor, uma mensagem, tá bem? No caso do YouTube, por favor, pode deixar uma mensagem, né? Um comento depois, um comentário, ou pode entrar em contato no Instagram também, tá bem? Né? Lá no YouTube tem todos os meus contatos, tá certo? Então, gente, boa noite. Senhor abençoe e guarde vocês. A gente se vê amanhã, tá bom? Tchau! Tchau a todos. Tchau. Shalom.